Nessa aula vamos falar sobre o Factory Method. Também, né, como eu falei nas aulas passadas, esse é um padrão de projeto criacional, categorizado como um design criacional, né? Como você já sabe, os criacionais têm um contexto, tá? Tem um contexto de criações de objetos, trabalha com algum tipo de padrão de criação de alguma coisa, tá? Então existia um problema antigamente padrão para criação de objetos, que havia algum certo problema, que havia certo, digamos assim, que tinha algum defeito, né, na implementação, e eles catalogaram o Factory Method por algum motivo, motivo esse que eu vou te explicar nesta aula. Esse padrão ele sugere que você evite o uso do new, né, aquele operador new, para instanciar objetos diretamente em outros lugares, tá? Que você tenha um método de fábrica que é chamado, tá? É um pouquinho parecido com o Singleton, tá? Um pouquinho parecido, mas não é, porque o Singleton, a ideia dele é retornar apenas uma instância, e o Factory não. O Factory você pode retornar quantas instâncias forem necessárias, ou não, certo? Você pode misturar aí mais ou menos os dois. Mas a ideia do Factory Method é que ele retorne uma instância em cima de uma regra complexa de criação de um objeto. Lembra que nas aulas passadas a gente fez alguns exemplos, nas aulas passadas, na verdade, a gente fez alguns exemplos que um objeto dependia de outro, um objeto dependia de outro, um objeto dependia de outro, mas ali, beleza, ali era um exemplo aqui da aula, apenas ao nível didático, mas como você tem uma certa complexidade da criação de um objeto, quando você tem um objeto que depende, sei lá, de 5 objetos, por exemplo, isso é muito fácil isso acontecer. O ideal é você criar um Factory Method, porque você vai estar dando new em um monte de lugar, certo? Você vai estar dando new em um lugar, depois você vai em outro lugar precisar disso, você tem que dar mais outros news, e se por acaso precisar tirar um new ou colocar um outro new object, e etc e tal, então fica uma bagunça. Então o ideal é que o Factory Method entre na jogada para esses casos. Vamos aqui para nossa tela, né, na minha tela, e eu vou mostrar para vocês um exemplo disso aqui, tá? Eu vou botar aqui o index.php, como você já sabe, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma interface chamada e tipo produto, certo? Só esqueci aqui de colocar a marcação do PHP. Pronto. Eu tenho uma interface tipo de produto que vou ter dois métodos, public function getNome, que vai ser retornar um string, opa, aqui é public, aqui é public, e aqui public function get imposto, que vai ser um float, tá? E aqui eu vou ter um class guarnição, implements e tipo produto, tá? Aqui eu tenho uma guarnição, que é um tipo de produto, né? Digamos assim. E aí eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, vou colar aqui, aqui eu faço apenas as chaves, certo? Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? A gente fez algo parecido em aulas passadas, hein? Disso aqui. Eu vou fazer return, return, a descrição desse cara vai ser guarnições, certo? E aqui o imposto dele, né? Vamos ver, ele vai ter um imposto na hora de comprar, vai ser 0.03, né? Apenas um exemplo aí, tá certo? Mas vamos ver aqui também, eu vou até copiar aqui do mesmo guarnição, eu vou ter um tipo de produto que vai ser perfume, tá? Perfume. E nesse perfume, nós vamos ter aqui, sei lá, vou colocar aqui perfumaria em geral, certo? E o imposto dele, vamos colocar aqui 0.25, por exemplo, certo? Vai ser aqui 25%, aqui 3%, aqui 25%, tá? E aqui, por fim, vamos colocar uma classe chamada produto, tá? O produto vai ter um private nome e vai ter um private tipo, certo? Aqui eu vou colocar o PHP doc só para a gente saber do que é o que, né? Aqui vai ser um string. Aqui vai ser, como você já deve ter presumido, acredito, aqui vai ser um atributo do tipo e tipo produto, certo? Eu vou criar aqui o construtor, ele já está aqui na minha área de transferência para eu ganhar um tempo, você já sabe fazer isso daqui, tá? O meu construtor vai receber o nome e o tipo, né, que é do tipo e tipo produto. E aqui eu estou populando os meus atributos, tá? E aqui eu vou usar um método mágico chamado public function _toString, tá? A gente viu lá no início do curso os métodos mágicos _get e _set, tá? E aqui eu vou te mostrando o toString, tá? O toString na verdade, vai ser chamado quando eu tentar converter o meu objeto em string, tá? A gente vai ver aqui, é algo bem simples, tá? Eu vou colocar aqui
return, vou botar this nome, vou concatenar com hífen, e vou colocar this tipo get nome, certo? E vou botar aqui um PHP end offline, ok? Certo? O que vai acontecer nesse toString é se eu fizer algo desse tipo, ó, produto igual a new produto, tá? Eu instancio no caso, meu objeto. Se eu fizer isso aqui, ó, echo produto ele é um objeto. Se eu fizer um echo produto, ele vai automaticamente chamar o meu underline toString, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou deixar aqui que eu vou usar já, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada tipo selecionado. Certo? Vou colocar 1, por exemplo. E o tipo aqui, o tipo, digamos, obj, vamos botar assim, um objeto, eu vou colocar como nulo. Imagina que você tem um formulário, tá? Você tem um formulário e você vai dizer o produto e o tipo de produto, né? Aí você vai selecionar. É do tipo guarnição? É do tipo perfume, certo? Isso aqui, vamos supor que seja essa variável tipo selecionado. Que 1 seja guarnição e 2 seja perfume. Combinado? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser, digamos assim, o que vai sinalizar o tipo. E aqui vai ser o objeto, certo? Se for 1, ele vai instanciar uma guarnição. E se for 2, ele vai instanciar um perfume, tá? Simples assim o meu exemplo que eu quero fazer aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um switch, tá? Vou fazer um switch, tipo selecionado, certo? E vou fazer o seguinte, caso seja 1, tá bom? Caso seja 1, o meu tipo vai ser igual a new guarnição, certo? Vou dar um break. E caso seja, eu vou copiar aqui, caso seja o 2, ele vai colocar perfume, certo? E caso seja qualquer outro, né, default, eu vou aqui, por exemplo, colocar um throw new exception. Daqui, ó, tipo de produto inválido, certo? Apenas para fazer uma pequena validação aqui, né? E aqui sim, né, eu já tendo por base o meu tipo, né, no caso é tipo obj, né? Esqueci aqui de colocar. Eu tendo aqui já o tipo obj garantido, né? Garantido, eu posso colocar aqui o nome do produto, por exemplo, arroz Pai João, por exemplo. E aqui eu boto tipo objeto. Faltou só o dólar, tipo objeto, certo? E aqui se eu der um echo produto, ele deve imprimir aqui exatamente o toString. Vamos testar aqui. Vou botar aqui php index.php. E aí, opa, só faltou aqui o produto. Vamos lá, deixa eu ver o que foi que eu esqueci aqui. Tá, Noma. Noma não é nome, né? Vamos lá fazer novamente. Apenas um erro de digitação e pronto. Ele imprimiu arroz Pai João, guarnições. Tá tudo funcionando conforme a gente combinou aqui, tá? O grande problema aqui dessa, digamos assim, dessa abordagem que a gente fez é o seguinte. Eu vou até recolher isso aqui para ficar mais fácil a gente ver, ó. Tá? Eu tenho aqui as minhas classes, toda a minha estrutura de classes aqui bonitinha, tá? E aqui eu faço de forma externa, digamos assim, né? Eu estou consumindo as minhas classes, criando meus objetos, etc, tá? O grande problema aqui, gente, é isso daqui, ó. Isso aqui é o grande problema, tá? Eu tô de acordo com alguma lógica, né? No caso, uma lógica bem simples, né? Se o tipo for 1, se o tipo for 2, em cima de alguma lógica, alguma complexidade, digamos assim, eu estou criando os meus objetos, tá? E nossos objetos também estão sendo criados de forma bem simples, tá? Imagina se eu tenho, por exemplo, aqui, algo desse tipo, ó. Vou botar aqui, por exemplo, obj1, que é igual a new obj1. Se eu tenho, por exemplo, obj2, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Obj2, que depende do obj1, no caso que é o OB, né? Tudo bem, sem problemas. E aí, no caso, tem um objeto 3, que depende do objeto 2, objeto 3, ó. OB2. Aliás, que depende de de OB1 e OB2. E aí, só no finalzinho que eu tô pegando aqui, boto o OBJ. Então, imagina que você tenha algo desse tipo aqui, ó, certo? Imagina você ter que fazer isso aqui em vários lugares da tua aplicação.
né? Imagina o quão ruim vai ficar isso para você manter, tá certo? Então a ideia é que a gente isole isso aqui em algum lugar para que essa regra de criação, né? Olha aí, esse design, né, de criação seja feito por um especialista, que no caso vai ser nossa factory, tá? Então evitem no máximo isso aqui, tá? Evitem ao máximo isso aqui espalhado pela tua aplicação. A ideia é que isso aqui seja isolado para que fique um negócio bacana e que também se eu precisar melhorar isso daqui, vamos supor que esse OBJ2 não precisa mais, então eu arranco ele aqui, refatoro somente em um lugar. Eu não vou precisar refatorar em toda a aplicação, tá certo? Então, vamos refatorar isso daqui, tá? Eu vou tirar esses exemplos que eu fiz aqui, né? E daí eu vou criar aqui uma classe, ó, tá todo recolhidinho, até pra você ver melhor. Vou colocar aqui uma classe, botar tipo produto factory, certo? Tipo produto factory. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, public function factory, certo? Vou chamar de factory, que é o... Na verdade ele é estático, tá? Ele é estático, eu não preciso de instâncias aqui nesse caso, tá? E geralmente, e na maioria desses casos não precisa ser uma instância de tipo product factory. Basta criar uma estática, que a estática faz todo o trabalho de criação do objeto, tá? E aqui no nosso caso, eu tô fazendo o seguinte, eu tô em cima do tipo selecionado, se é 1, 2, 3, eu crio. Então aqui eu vou colocar o tipo, né? Eu vou botar aqui código para ficar mais coeso o nome, né? E aqui ele vai retornar um i tipo produto, tá? Esse método, certo? Ele vai retornar o i tipo produto e vai formar um código, e a partir desse código eu vou conseguir montar as classes de acordo com a complexidade necessária, tá? E olha só, eu vou pegar esse mesmo switch que tá aqui, ó, o mesminho que tá aqui, e vou jogar aqui, ó. Joguei aqui, só que em vez de ser tipo selecionado, vai ser código, certo? Se código for 1, ele vai retornar, no caso nem preciso disso aqui, ó. Basta botar aqui, ó, return new guarnição, não preciso do break, porque o return já sai, né, do fluxo, né? Return new perfume, e se caso haja algum inválido, ele vai disparar uma exceção. É simples assim, gente, é simples assim. Esse tipo produto factory, ele vai ser o camarada responsável pela regra de criação dos objetos, né? A fábrica, ele vai fabricar os objetos de acordo com a complexidade. Hoje tá só assim, mas amanhã pode ser que isso mude, certo? E o factory vai ser responsável de fazer isso para ti, sem que outras partes da aplicação se preocupem com isso, tá certo? Então aqui, ó, o tipo OBJ, eu posso tirar isso daqui. O tipo OBJ vai ser tipo produto factory, e vai ser o tipo selecionado. Tipo, olha só, até ficou mais simples aqui na parte onde eu consumo minhas classes, ó, certo? Basta isso aqui e minha aplicação já para estar rodando como estava antes, ó, certo? Se eu mudar aqui para tipo 2, por exemplo, ele vai colocar perfumaria em geral. Se eu colocar o 3, por exemplo, que não existe, ele vai dar uma exceção, tipo de produto inválido. Ok? Então, esse aqui é o Factory Method, tá? Se você por acaso vê alguma biblioteca, algum framework utilizando um Factory, ou geralmente é Build ou Create, eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza que ele está usando um Factory, tá? Para fazer a criação, que existe alguma complexidade para a criação dos objetos, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido como funciona o Design Pattern Factory Method, tá? Ele é muito útil, tá? Ele é muito útil, bastante utilizado. E espero que você tenha entendido e possa utilizar nas suas aplicações, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.